Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. É impossível não rir. A esquerda em peso tem andado com André Ventura ao colo desde 2019. Quanto mais ele crescesse, mais a direita tradicional encolhia. Mas bastou que o homem tivesse entrado em seara alheia, prometendo o mesmo tipo de insanidades em que os camaradas se especializaram, no salário mínimo, nas reformas, na taxação da banca, etc., para que todos queiram agora mudar de assunto e não dar palco ao Ventura. Algumas personalidades, aliás, foram mais longe e escreveram uma carta aberta em tom ponderado e grave. Por cada proposta apresentada pelos partidos, querem ver as contas feitas para evitar populismos. Ia caindo da cadeira. Que mais iremos ver, meu Deus? Donald Trump a condenar os excessos de linguagem em política? Talvez não. Até porque o Donald é coerente. De 2016 até agora continua igualzinho. Razão suficiente para que os democratas, depois da vitória curta de Joe Biden em 2020, tivessem arranjado um nome decente para derrotar Trump em 2024. Por decente, leia-se, capaz de ultrapassar sem esforço um teste neurológico básico. Mas a estratégia foi outra, e já agora bastante parecida com a da nossa esquerda face à Ventura. Continuar a insuflar o Donald até à insanidade, roubando assim espaço a qualquer outro republicano moderado que fosse um perigo para Joe Biden. As acusações judiciais, cujo mérito não discuto, só vieram dar uma ajuda suplementar na construção do mito. Pois bem, no momento em que escrevo, Trump e Nikki Haley têm um embate decisivo no New Hampshire, um estado de conservadores moderados e onde os independentes votam. Uma vitória de Trump será o fim das primárias republicanas e depois do fim, o regresso à Casa Branca é uma fortíssima possibilidade. Razão tinha o velho Churchill. Nunca se alimenta um crocodilo na esperança vã de sermos os últimos a ser devorados por ele. A minha preguiça é uma forma de otimismo. Temos tempo, penso eu, quando as oportunidades surgem e eu não as agarro. Um dia, em Nova York, li no jornal que o escritor Philip Roth iria conversar com os leitores numa livraria próxima do hotel onde estava. Temos tempo, repeti mais uma vez, e depois entreguei-me à vagabundagem sentimental. Não houve tempo. Roth morreu poucos anos depois. Ricky Gervais ainda não morreu, mas em 2023, quando veio a Lisboa para o seu Armageddon, a preguiça voltou a insinuar-se. Já tinha bilhetes, mas valia mesmo a pena perder umas horas do fim de semana para o ver e ouvir? Deixei-me ficar no Porto. Felizmente, a Netflix é amiga dos preguiçosos e eu pude ver o que perdi. Um dos espetáculos mais inteligentes de Gervais, mesmo que não seja dos mais hilariantes. É inteligente porque o homem mostra, na teoria e na prática, como o humor é bastante semelhante à magia, uma forma de confundir os sentidos. Na magia, é o nosso sentido visual que é permanentemente aldrabado. Acreditamos mesmo que a donzela foi cerrada em duas e continua a sorrir. Os nossos olhos não mentem, apesar de mentirem do princípio ao fim. No humor, é o nosso sentido moral que é manipulado pelas palavras. Num dos momentos mais brilhantes, Ricky Gervais conta-nos a história de Timmy, amarrado a uma cadeira de rodas e constantemente desprezado e insultado pela família. Simpatizamos com Timmy, ou como diria Oscar Wilde, seria preciso ter um coração de pedra para ouvir a história do pequeno Timmy e não rir com culpa. Mas Ricky altera o nosso desconforto moral ao acrescentar novas informações sobre Timmy. Ele é racista. Ele é um violador, ou seria, se pudesse. O público ri ainda mais, sem culpa. Moral da história? Sempre me intriguei com pessoas que se ofendem ou indignam com meras piadas. Mas depois de ver Armageddon, uma aula notável de meta-humor, passarei a olhar para elas como crianças crédulas que acreditam mesmo que existem coelhos a viver no fundo da cartola. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.